Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves, com o reverendo José Renato. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema do nosso podcast de hoje é liberdade. Essa temática nasceu assistindo um programa de televisão chamado American Got Talent. E então, assistindo esse programa, entra ao palco um homem já de uma idade avançada, este homem trajando terno, gravata, totalmente alinhado, um rosto singelo. Aquele homem estava visivelmente emocionado de estar ali. Ele então começa o diálogo com os jurados e a plateia, e então eles perguntam o seu nome, e o nome dele era Archie Williams. E então Archie Williams, ele é questionado sobre ele. Fale um pouco sobre você. E então ele começa a falar. Antes ele respira fundo, cria como se aquele ânimo, aquela coragem, e então Archie Williams começa a contar um pouco da sua história. E ele começa com a seguinte frase: eu passei 37 anos da minha vida preso no lugar de outra pessoa. A reação é imediata. Todas as pessoas começam a ficar impressionadas, fazem aquele "ah". Eu confesso que também fiquei extremamente assustado. E então ele começa a contar que em 1982, uma mulher de aproximadamente 30 anos, ela é estuprada e na sequência esfaqueada e morta no estado da Louisiana, onde Archie Williams morava. 2 dias depois, Archie Williams é então convocado para comparecer à delegacia e é o suspeito de ter cometido este crime. Mesmo tendo testemunhas que comprovavam, 3 testemunhas que comprovavam que ele estava em casa no dia e no horário em que tudo aconteceu, ele é condenado pelo estado da Louisiana. Ele mesmo diz que era um jovem negro e pobre, e por conta disso ele não tinha como contratar um bom advogado e lutar contra o estado da Louisiana. E então ele é condenado, meus irmãos, pasmem, a 80 anos de prisão sem a possibilidade de liberdade condicional. Ele teria que cumprir 80 anos de prisão. Então, Archie Williams está agora no palco de um grande programa de televisão e ele tem a oportunidade não somente de cantar, mas também de contar a sua história. E é aplaudido de pé por todos os presentes, desde jurados até a plateia, e ele canta muito bem. Ele é entrevistado por um ator que fica ali na parte de trás do palco para dar aquela palavra de ânimo, né? Nesse dia era Terry Crews, e ele então faz uma pergunta a Archie Williams. Ele diz assim: 37 anos, como você conseguiu? E a resposta de Archie Williams é o que me motivou a gravar este podcast. A resposta dele foi assim: a prisão está na mente. O meu corpo foi para a prisão, mas eu nunca deixei que a minha mente fosse para a prisão. E é impressionante ele contando que da prisão ele assistia aquele programa, o American Got Talent, e ele então dizer que o sonho dele era estar ali e agora ele estava realizando o sonho dele e aquele momento era o grande momento da vida dele e ele usa a seguinte frase: graças a Deus. A liberdade é da mente. E o meu corpo foi para a prisão, mas eu não deixei que a minha mente fosse para a prisão. Meus queridos irmãos, vocês conseguem compreender essa história? Que injustiça esse homem sofreu. Um homem que foi condenado a 80 anos de prisão, ele ficou 37 anos preso e depois de 37 anos, enfim, um exame de DNA comprovou que o crime não tinha sido praticado por ele. E agora ele está livre e agora ele goza da liberdade física, porque a sua mente já estava livre, como ele mesmo conta. A palavra do Senhor
ela nos fala sobre liberdade. E o Senhor Jesus, em João capítulo 8, no verso 32, ele fala exatamente sobre esta liberdade, quando ele diz aos judeus que o interrogavam: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É exatamente esse poder que a palavra possui de nos trazer esta liberdade. E é exatamente sobre liberdade que eu quero falar com vocês nesse momento. A nossa geração, ela criou um conceito muito distorcido do que é a liberdade. A nossa geração mais jovem acredita que liberdade é você poder fazer o que você quiser. Se fosse possível associar um único sinônimo à palavra liberdade, a nossa geração mais jovem utilizaria o sinônimo da transgressão. Ser livre é poder fazer o que quiser, é poder transgredir, é poder desobedecer, é ir contra. A palavra liberdade possui um outro significado. Quando o Senhor nosso Deus criou Adão e Eva, ele dotou este homem e esta mulher de liberdade. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo de número 9, que fala sobre o livre-arbítrio, nos apresenta exatamente esta verdade. Deus dotou o homem de uma liberdade. E esta liberdade que ele deu ao homem lhe dá a capacidade de fazer escolhas. A maior liberdade que nós temos, eu não tenho a menor dúvida, meus queridos irmãos, é a liberdade de escolhermos agradar a Deus. Esta é a maior liberdade e só possui aquele que é regenerado pelo sangue de Cristo Jesus. Quando a nossa natureza pecaminosa nos conduz à prática do pecado, nós estamos mostrando que não fomos salvos pela graça do nosso Deus. Quando o Senhor Jesus diz aos judeus que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aqueles judeus imediatamente retrucaram. Eles disseram: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Como então você diz se nós seremos livres? E a resposta do Senhor Jesus é a mais clara possível, é cristalina, é direta. O Senhor Jesus diz assim: aquele que comete pecado é escravo do pecado. A escravidão não era uma escravidão de servidão a um povo, a um senhor, como um escravo que tem totalmente dependência de alguém e que deve satisfação àquela pessoa. A escravidão é uma prisão que nós pensamos que estamos livres, que nós começamos a fazer escolhas e seguimos estas escolhas de acordo com o nosso coração corrompido e pecador. Estas escolhas, elas nos afastam de Deus e elas não mostram que temos liberdade. Estas escolhas mostram que nós somos de fato escravos das nossas paixões, dos nossos desejos, do nosso coração corrompido e pecador. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a declaração máxima da liberdade, porque nós então conhecemos a palavra do Senhor, a verdade que liberta, a verdade que nos traz a possibilidade de um encontro com Cristo, de um encontro com o nosso Senhor e Salvador. E então agora nós tomamos as decisões na direção de Cristo, para agradar a Cristo, para louvar, engrandecer, bendizer o seu nome. Nós não tomamos as decisões somente porque nós olhamos para o que nos cerca e demonstramos prazer em relação a estas coisas. Nós tomamos as nossas decisões porque aquele que morreu na cruz em nosso lugar é maior do que tudo e do que todos. Porque a nossa relação com Deus não é uma relação onde Deus existe para satisfazer os nossos desejos. A relação com Deus é que Ele nos criou para que nós possamos adorá-lo, glorificá-lo e ter relação com Ele dia após dia e eternamente. Nós precisamos entender que esta liberdade, ela nos traz esta possibilidade, a possibilidade de vivermos com Cristo. E eu gostaria de encerrar esse podcast chamando a sua atenção exatamente para esta liberdade. A maior liberdade é quando nós dizemos não. A maior liberdade é quando nós olhamos para uma prática, nós olhamos para uma situação e nós declaramos não. Não porque
isso vai nos trazer um benefício imediato. Mas não, porque isso desonra ao nosso Deus, porque o nosso Deus não se agrada. Nós devemos ter isso nas nossas mentes. A nossa geração, como eu disse na introdução, ela criou a ideia de liberdade ser transgressão. Na verdade, liberdade é exatamente nós podermos dizer não aos nossos próprios desejos. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, a cada dia se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então é necessário que o discípulo do Senhor Jesus compreenda o ensino bíblico da liberdade. Nós somos livres para adorar. Nós somos libertos da escravidão do pecado para servirmos ao nosso grandioso, maravilhoso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero orar por você, meu querido. Deus amado, muito obrigado, Pai, pela rica oportunidade, ó Deus, de ouvirmos mais sobre a Tua palavra. Continua, Senhor, a fortalecer os nossos corações. Nos dá convicção de fé, Senhor, que cada um que está ouvindo esta palavra nesse momento seja despertado pelo Teu Espírito Santo a uma vida consagrada a Ti. Somos livres para Te adorar. Somos livres para engrandecer o Teu nome. Somos livres para fazermos as nossas escolhas buscando agradar ao nosso Deus. Em nome de Jesus é que nós te oramos, ó Pai. Amém e amém. Você ouviu o podcast da Igreja Presbiteriana de Antônio Gonçalves com o reverendo José Renato. Deus abençoe ricamente sua vida e sua família.